diretamente proporcionais. Eu falo assim para vocês, ó, que eu gosto, né? A gente fala a teoria, vê como é que funciona, sabe analisar, mas a técnica é importante? Claro. Só é para os cachorros. Ai, ai. Tá, olha só. Mas eu falo assim para vocês, ó, como é que a técnica é importante? Claro que a técnica é importante. Depois que a gente sabe, entende o que a gente está fazendo, a gente vai para a técnica, né? Essas grandezas aqui, né? A grandeza relacionada aqui pelo tempo e a produção é número de peças, sei lá. Como é que eu poderia dizer que isso aqui é uma grandeza? Mas tudo bem. Essa coluna relacionada com essa é diretamente proporcional. Sempre aquela que se relaciona com a que tem a coluna que tem o x, é que eu digo se ela é direta, se ela se relaciona direta ou inversamente. Se ela for direta, eu coloco um D. Tá? Algumas literaturas botam flechinha para cima, flechinha para baixo. Bota. Se tu quiser, coloca flechinha para cima, flechinha para baixo. Eu boto um D aqui para dizer que essa coluna se relaciona de forma direta com essa, tá bem? Para mim é umas confusão ali, às vezes tu bota flechinha para cima para dizer que é direta em relação a essa, só que a flechinha para cima aqui, daqui para cá diminui, daí tu tá dizendo que tá aumentando, é uma loucura, é umas confusões, bota um D, pronto, não tem mais problema. D, ó, direto em relação a essa. Pronto, se elas são diretas, se elas se relacionam de forma direta, a comparação que eu faço com essa aqui tem que ser a mesma comparação que eu faço com essa. Então tá, ó, 6 em relação a x é igual a 1.400 em relação a 2.100. Ó, a técnica, ó. Mira no x, né? Vertical e horizontal no x. Vamos lá, bem felizes. X igual aos marcados, 6 vezes 2.100, dividido pelo não marcado, 1.400. Divide por 100 em cima, divide por 100 embaixo, não é? Só vou tirar aqui ó, da tela, aqui, ó, daí eu continuo o cálculo. Aqui, ó, ficou umas linhas aqui muito loucas. E agora? Então, tu tem x igual a 6 vezes 21 sobre 14. Dá para dividir por 7 em cima, dá para dividir por 7 embaixo. X igual a 6 vezes 3 sobre 2. Esse número aqui também é chamado de 3. Ó. 6 sobre 2 ele é chamado de 3. X então é igual a 3 vezes 3. E 3 vezes 3, 9 o quê? Horas na jornada, 9 horas. Claro. X vai ser 9 horas na produção. Não precisei multiplicar 6 por 2.100, depois dividir por 1.400. Que isso? Para com isso. Simplifica. Tá? Então a jornada, claro, ó, e 9 representa 3 meios de 6. Lembra que a gente fez ali com a fração, né? 9 representa 3 meios de 6, assim como 2.100 representa 3 meios de 1.400. Te ligou? Diretamente proporcional, tá? Esse é o item 1. Então, é o exercício do 3. Tá, só um pouquinho que eu vou ler um pouquinho aqui e enquanto vocês fazem o desenvolvimento, eu vou dar uma lida aqui e já retorno qual que eu vou fazer, certo? Retornando então, vamos ver o exercício 4. Depois dos outros itens, vocês podem ver que é bem parecido. Tanto o 5 ali, o 6 ele retorna ali com equações de duas variáveis, certo? Então eu quero que vocês acompanhem aqui, ó. O exercício 4 diz o seguinte: em um concurso, a relação de candidatos por vaga é 24 para cada 4. Né? Assim, ó, olha só a relação: candidatos por vaga. Tá? A ordem diz, tá dizendo relação
candidatos em relação à vaga, tá? A gente poderia botar até assim, ó, candidatos, e aqui o número de vagas, ó. É isso que ele está fazendo, está relacionando candidatos e vagas numa coluna. Candidatos não é? Candidatos não. É candidatos, tá? Então, ele está dizendo assim, ó, de 24 candidatos, para cada 24 candidatos eu tenho 4 vagas. Isso aqui é geralmente na inscrição, né? Quando tu vai fazer um concurso, ele está dizendo assim, ó, são 24 concorrendo a 4 vagas. Tem 4 vagas, 24 por vagas. Daí tu tem um total de inscritos, né? Total de candidatos, 330. Eu quero saber qual é o número total de vagas, tá? Isso aqui é uma taxa de vagas, né? 24 em comparação a 4 vagas, mas não quer dizer que só tenha 4 vagas, né? Quer dizer que 24 pessoas concorrem a 4 vagas, certo? Em uma sala de 24, né? Só tem 4 vagas ali para ganhar ali a função, o curso, o cargo e tudo mais, né? Então, na verdade, tu precisa saber quantos 24 tu tem em 330 para saber o número de vagas. Bom, se 24 concorrem por 4 vagas, 330 vão concorrer por mais vagas e de forma proporcional, certo? Então vamos lá. De forma proporcional, eu tenho 24 em relação a 330, que eu poderia fazer também 24 em relação a 4, né? Usar justamente essa comparação aqui, ó. Mas daí eu estou pegando colunas diferentes, candidato por vaga. Poderia pegar 24 em relação a 4 e a mesma comparação que eu faço 330 por x, certo? Tanto faz. 24 para 330 e 4 para x, tá? Horizontal e vertical no x, vamos lá. X vai ser a multiplicação dos que foram marcados, ou seja, 330 por 4 dividido por quem não foi marcado, tá? Dá para dividir por 4 em cima, 4 embaixo. Divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo. 330. 4 dividido por 4 dá 1. 24 dividido por 4 dá 6. Olha só. 330 vai dar para dividir por 6. É divisível por 3. E divisível por 2, né? Vamos escrever aqui então. Ó. Vamos, sei lá, dividir por... Vamos dividir 330 por 6, então. Divide por 2. Não, divide por 3. Primeiro. 330 por 3, 110. Agora divide 110 por 2, 55. Então 330 por 6 dá 55. Divide por 6 aqui, divide por 6 aqui. Como é que eu divido por 6? Divido primeiro por 3, 110, e depois divido por 2, certo? Daí divide por 6. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um pit stop rapidinho. E antes, claro, a gente não vai entrar em sistema de equações agora. Eu quero que vocês terminem então o exercício 5 e o exercício 6 num pit stop rapidinho ali. Quanto tempo falta aí, Lucas? 50 minutos? Quanto tempo? Vou dar uma pausa aqui. Opa! Só um pouquinho, gente. Tá. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Álvaro é um arquiteto e está construindo uma maquete. Eu botei bem aqui na linha, não está aparecendo os acentos.
mas tem acento. Álvaro é arquiteto e está construindo uma maquete para o projeto de uma escola. Para representar um prédio de 80 metros, olha só, de altura, ele construiu uma maquete de 32 centímetros. Isso aqui, ele está falando a escala, certo? Já olhei, nem li tudo, já sei que é escala. E às vezes ele dá um godô, né? Ele dá uma introdução assim, qual é a cor do cavalo? Não, nada a ver. Prédio de 80 metros, certo? De altura. Isso aqui não é real, né? A medida é real e aqui é a medida do desenho, ó, 32 centímetros. Álvaro também precisa representar na maquete um poste de 9 metros. Tem que ser proporcional, então, o desenho, né? Não, se tu diminui, então, de 80 para 32 centímetros, os 9 metros tu vai ter que diminuir para quanto? Reduzir para quanto? Para caber no desenho, né? E ficar proporcional. Então, o poste tem 9 metros de altura. Puxa, 9 metros de altura, um poste que vai mais ou menos em 4 andares. Qual deve ser a altura, um pouquinho menos que 4, qual deve ser a altura da maquete do poste se a proporção utilizada na representação do prédio for mantida? E, em outras palavras, ele está dizendo assim, para ele fazer um desenho proporcional, esses 9 metros aqui, quantos centímetros vai ter que ser, então? Então, tu tem o comprimento, o real, tá? E tu quer comparar com o comprimento desenho. Né? Comprimento, não, aí é comprimento. Aqui é comprimento real e o comprimento no desenho. O João, tá, tudo bem. Ok. Comprimento real e o comprimento no desenho. Então, ele diz assim, ó, o comprimento real de 80 metros no desenho, ele está usando 32 centímetros. Aqui tá essa coluna aqui é em centímetros, ó, e essa coluna aqui é em metros, tá? 9 metros reais, de medida real, né? Vai ser quanto de desenho? Bom, proporcional também, né? Diretamente proporcional. Se 80 corresponde a 32, 9 vai corresponder a x em centímetros, certo? 80 metros corresponde a 32, eu fiz uma altura ali, isso aqui, digamos, tenha 32 centímetros, está representando um prédio de 80 metros. Pô, um prédio de 80 metros. Sei lá quantos andares tem, sei lá, uns 15, não, sei lá. Acho que... Não, 15 não, mas 10 andares mais ou menos. Não lembro quanto mais ou menos. Mas ele é em torno de 10, eu acredito. Não, mais do que 10? Que isso? 80 metros dá quase uns 30, 40 metros, ou 40, 50, não, 30, entre uns 35 e 50 andares, mais ou menos, 80 metros. Tá, vamos ver então. 80 corresponde a um desenho de 32, 9 metros vai ter que corresponder a um desenho menor do que 32 centímetros, né? Mas eles se relacionam de forma direta. 80 dividido para 9 é como se eu dividisse 32 para x de forma direta. Então, x tem que ser igual a 9 vezes 32 dividido por 80. Dá para dividir por 8 em cima e 8 embaixo, né? Ó, divide por 8, divide por 8. Melhor, dava para dividir por 16. Não, mas dividir por 8 é bom. Eu gosto. Não vamos dividir por 16. Então ficou 9 vezes 4, 80 dividido por 8 dá 10. Continuando aqui, tá? Vocês estão enxergando ali? Então,
Então, 9 vezes 4, 36, dividido por 10, é igual a 3,6 centímetros. 36 por 10, 3,6 centímetros. Então, para representar... Ah, eu falei desenho, mas é maquete, né? Tá, a ideia é a mesma, tá? 9 metros, então, a tua maquete. Vamos trocar aqui de desenho para maquete. Pronto. Então, a maquete vai ter que ter do poste 3,6 centímetros. Beleza? Então, na questão de número 5. Vamos ver a questão de número 6, então, rapidinho. Está congelado? Não. Eu vou lendo a questão de número 6 aqui com vocês. Escreva as situações a seguir por meio de sentença algébrica. Tá? Então, eu usar x e y geralmente, né? Ele não fala ali, mas a gente poderia usar isso ó, no exercício 6. O valor pago pelo abastecimento de um veículo com 1 litro de gasolina a 4 e R$4,199. Tá? Quer dizer, nem tem essa medida em centavos, né? Centavos são só 2 casas decimais, mas 3 casas decimais, então é para falar de aproximação. Fala aí se eu posso apagar aqui bem rapidinho essa questão, né? Pode. Então tá, se ninguém diz não ali, deixa eu ver. Ninguém disse não. Então vamos lá para a questão de número 6 então. Bem rapidinho. Eu não sei se o livro ele usa Y, mas a gente poderia até usar, né? Y. Vamos fazer uma... que nem a gente fazia no ano passado. Equações com 2 variáveis. Eu acho que ele quer uma expressão algébrica relacionando só uma das grandezas, mas nós vamos colocar... que a gente sabe ali. O valor a ser pago pelo abastecimento de um veículo com 1 litro da gasolina. Tá? Então, o que é variável aqui ó, é o litro da gasolina e o preço do litro é R$4,99. Então, para saber quanto é que a pessoa paga, depende de quanto de litro de gasolina. Então, nós vamos determinar que X vai ser litro, a quantidade de litro de gasolina. Tá? E em consequência, a gente poderia escrever isso aqui depois, tá? Mas em consequência o Y total a ser pago. A gente poderia escrever depois isso. Então, qual vai ser a equação, então? O total pago, que é o que está escrito aqui, ó, o total pago deverá ser igual. Tá? Matematicamente, a gente escreve assim, né? O total pago deverá ser igual à quantidade de gasolina que eu coloco vezes o valor da gasolina, 4,199. Geralmente, eu coloco o número na frente da letra, né? Tanto faz. Só para ficar mais bonitinho. Pronto. Está aqui uma equação que relaciona 2 grandezas. O valor a ser pago e o outro é a quantidade de litro. Tá certo? Está relacionando as 2 grandezas ali, ó, numa única expressão algébrica. Dosagem de um remédio é calculada da seguinte forma: 0,5 ml quilo do paciente. Isso aqui que é o que varia, né? Dependendo do paciente, tem uma quantidade de quilogramas, né? E eu falei mililitro, né? Mililitro é um litro dividido em 1000 pedacinhos. Não dá para pegar pedacinhos, só se congelar o litro, né? Tá, então dá, ó, X vai ser o quê? Quantidade de quilograma.
ou massa, né, do paciente. Vamos colocar aqui, ó, massa em quilograma do paciente. Y vai ser o que? A dosagem, vai ser a dosagem total. Certo? E a dosagem total depende de quantos quilogramas o paciente tem. Então, ó, a dosagem total deverá ser igual à quantidade de massa que o paciente tem vezes 0,05. Eu vou botar o número na frente. 0,05 mililitros vezes a quantidade de massa do paciente. Relacionei dosagem com quantidade de quilogramas do paciente. Certo? Assim, se o paciente tiver 100 quilogramas, por exemplo, nenhuma referência, tá? Por favor. Não, eu não tenho 100 ainda não, e não vou chegar a 100. Eu estou perto, mas eu chego. Não chego. Não vou chegar não, vou emagrecer. 100 vezes 0,05 dá 5. Né? Só deslocar duas casas aqui, ó. 1, 2, 5 mililitros. Tá? Muito bem. O que eu ia falar? Acho que era isso. Escreve aí para mim se eu posso apagar sim ou não. Sim. Vamos corrigir o item C então. Tá? Isso aqui é coisa que a gente já tinha visto, né, antes, então a gente está dando só uma relembrada. E depois vem um assunto que a gente já viu também. O item C e o item D. Um funcionário recebe 30 a cada dia, por dia trabalhado, mais 2,5 por produto vendido. O que está variando aqui, ó, a quantidade de produto vendido. E ele recebe 30 por dia, certo? Bom, daí colocar uma equação algébrica, a gente tem que relacionar o tempo. Vamos pensar em um dia de trabalho, tá? Porque a gente poderia pensar em um mês, sei lá, tantos. Tá? Um funcionário recebe 30 por dia de trabalho, certo? Mais R$ 2,50 por produto vendido. O que está variando aqui é o produto vendido. Quanto mais produto ele vende, mais 2,5, mais R$ 2,50 ele ganha, certo? E esses R$ 30 aqui é para ele se deslocar até o serviço, tudo mais. 30 por dia se ele não vender nada. Então, ó, X vai ser número de produtos vendidos. Tá? Y, total recebido. O total recebido. No dia, né? Número de produtos vendidos no dia. Então, o total recebido no dia, né? Na verdade a gente vai ali no dia e compra coisa, né? A gente não recebe. Só se a gente compra, a gente recebe. Mas não em casa. Total recebido no dia. Ô professor, o que tu recebeu ali no dia? Eu não recebi nada no dia. Ó, total recebido no dia, certo? Tem que ser igual aos R$ 30 que ele recebe normalmente, mais 2,5, R$ 2,50 por produto vendido.
certo? Se for um produto vendido, ele vai receber 30 mais 2,50. 2 produtos vendidos, 30 mais 2 vezes de 2,50 e assim por diante. Item D. Uma papelaria cobra 25 por folha fotocopiada. Então tá aqui, ó. Uma papelaria cobra 25 por folha fotocopiada. Então eu vou dizer assim, ó, que X vai ser o número de folhas fotocopiadas, tá? E Y, então, vai ser o total pago. Total pago. Então, o total pago, se for lá na papelaria, vai depender do que? Deve ser igual a quê? O total pago na papelaria deve ser igual a quê? Bom, vai depender de quantas fotocópias eu tirar, né? Ou seja, eu vou pagar 0,25 se eu fizer uma fotocópia. 2 vezes 2 moedas de 25, se eu fizer 2, 3 vezes. Quantas moedas? Bom, vamos deixar um espaço aqui para eu armazenar o valor que eu quiser. Né? Um espaço para eu armazenar um número de folhas fotocopiadas. Então, X. Aqui está a relação, então, Y igual a 0,5 vezes X. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês, ó, de todos os itens que a gente colocou, tá? O A, o B, o C e o D, tá? Apenas o item C que a gente diz que não é diretamente proporcional, tá? Todos os outros casos, o A, o B e o D, eles são diretamente proporcionais. Porque se tu comparar uma grandeza com a outra, existe uma constante. Olha só, se tu pega o x que está multiplicando aqui, ó, e passa dividindo, a constante aparece, ó, y dividido por x é igual a 0,25. Essa aqui é a constante. Comparando o total pelo número de cópias, 0,25 né, por número de cópias, então. Nos outros exemplos ali, deixa eu ver, ó, a dosagem, então tu pega o y e divide por, no item B, tu pega o y e divide por x, tu pega o y dividido por x, vai te dar a constante 0,05 ml. No item A, tu pega y e divide por x, tu tem o preço da gasolina, 4,199, a constante, o valor constante. Então, no item A, no item B e no item D, as grandezas se relacionam de forma proporcional. No item C, não dá para passar o x dividindo porque tu tem uma soma aqui, ó, tá? Não pode comparar y com x e ter uma constante. Não tem como passar o x dividindo. Para passar o x dividindo para esse lado, tu tem que dividir todos os dois lados por x. Então ficaria uma coisa esquisita aqui, ó. Tem 30 sobre x mais 2,5x sobre x fica 2,5. Então passar esse x dividindo para esse lado daria uma expressão como essa aqui, ó. Não como essa, ó. Que o y dividido por x dá um valor constante. Isso aqui não é um valor constante, porque o x está variando ainda do lado direito, tá? Então essa aqui, ó, a gente diz que ela não é proporcional. A gente não diz que ela é proporcional, mas ela é quase proporcional. Se não fosse por esse 30 aqui, ó, se não tivesse esse 30, ela seria proporcional. Tá? E lembra que o proporcional sempre passa pela origem. Isso foi uma das coisas que eu falei para vocês. Lucas, olha ali, ó, faltam 5 minutos, Lucas. O Lucas não tá aí? Lucas, fala aí, Lucas. Ó, então, essa aqui, ó, ela não é proporcional, mas é assim, ó, com um detalhe que ela não é proporcional. Ela é quase proporcional. Tu tá aí, né, Lucas? Muito bem. Até rindo tu tá. Ela é quase proporcional.
E aí eu disse assim, ó, que as proporcionais elas passam na origem, zero, tem a solução 0, 0 sempre. Pode ver, ó, tanto na A, quanto na B e quanto na C, se tu escolher o valor de x igual a 0, seja lá, ó, no item A, tu pode ver o valor pago pelo abastecimento. Se a quantidade de litros que tu colocar no item A for 0, a quantidade paga vai ser 0 também, certo? No item B, a dosagem de um remédio é calculada. Se tu pegar um paciente que tem 0 kg, ou seja, ele não existe, se ele tiver 0 de massa, né, a dosagem vai ser 0,05 vezes 0, que dá 0. O Y também vai ser 0. Para x0 dá y0. No item D, se tu chega lá na papelaria e diz assim, ó, ele te pergunta, quantas fotocópias tu vai querer fazer? Daí tu diz assim, ó, deixa eu ver. Ih, esqueci o dinheiro. Nenhuma. Ah tá, então passa ali no caixa e paga 0. Né? 0 fotocópias, 0 valores, certo? Agora aqui não, ó, no item C não. Porque o funcionário recebe R$30 por dia trabalhado, mais 2 por produto vendido. E ele foi trabalhar, certo? Ele foi trabalhar, só que ele não vendeu nenhum. Quanto é que ele vai receber? Vai receber 30. Para o x igual a 0 nessa expressão aqui, o y vai dar 30, o valor recebido dá 30. Então essa aqui a gente diz assim, ó, é quase proporcional. Não é proporcional. Não é proporcional porque em 0 tem que dar 0. Proporcionalidade, tá? Mas assim, por um detalhe, por um deslocamento de 30, eu desloquei 30 que ele não deu proporcional, tá? Depois a gente faz a relação disso tudo no gráfico. Bom, gente, faltam 2 minutinhos e amanhã, o que faremos amanhã? A gente vai ver sistemas de equações do primeiro grau. Acho que a gente já viu isso, né? A gente já trabalhou ano passado isso, se eu me lembro bem. E o senhor Fabinho não está muito velho. Então, acho que é isso. Ficamos por aqui então. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência. Beijão. Dá um tchau pro YouTube. Me encontrem lá no YouTube depois. Comentem. Tchau. Deixa um gostei também. Tchau.